Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? E aí, tranquilos? Olhando o nosso livro, dando uma olhadinha lá nos capítulos, folheando para curiosidade, para olhar os nossos textos que estão falando. Procurem sempre relacionar as imagens que você está vendo no livro, relacionar o texto que você acabou de ler, tá? Muitas vezes a imagem fala muito para a gente, mais às vezes do que o texto. Então, a imagem ela não está ali só para ilustrar, ela vem de uma forma para te informar melhor sobre o que você está lendo, tá? Para te auxiliar. Então, dá uma olhada lá, tá ok? Não deixa de olhar o nosso livro. Então, vamos ver aí. Nós estamos vendo aí que nós vamos falar sobre Europa, que é o segundo capítulo do nosso livro. Tá ok? Então, nós vamos entrar falando sobre a questão da Eurásia. Vamos ver um instantinho? Nós temos a Eurásia, que é toda essa grande extensão de terra, tanto em latitude como em longitude, né? Nós temos essa extensão de terra, latitude e longitude. Essa grande extensão de terra, ela tem diferença, só para você observar essa extensão, você vê que a diferença aqui é grande, é enorme. Então, aqui dentro, nesse espaço, nós temos diferentes clima, vegetação, relevo e vários terrenos, né? Vários movimentos dos terrenos dentro desse espaço aqui diferentes. Então, foi necessário dividir a Eurásia em duas partes, ou seja, em dois continentes isolados, tá? Então, como foi dividido? Foi dividido em Europa e Ásia, que juntos formam a grande, né, Eurásia, tá ok? Então, vamos ver a seguir. Nós observamos que agora aqui nós já temos a Europa e a Ásia, não é isso? Nós temos outros continentes, nós temos a América, temos a África, Oceania, temos a Antártida, mas nós temos aqui, que nós queremos destacar, a Europa e a Ásia, né? Que antes, lá no início, nós conhecemos como Eurásia, que era a junção dessas duas terras, não é isso? E que foi dividida. Mas observando aqui, o que está dividindo a Europa e a Ásia? Qual o critério, né, que foi utilizado aqui para fazer essa divisão? Eu observo que nos outros continentes eu tenho oceanos e mares separando os continentes, não é isso? Mas aqui eu não vejo isso. Então, o que eu tenho aqui que faz essa divisão, né, da Europa e da Ásia? É uma divisão de um limite físico, né, que é uma cadeia montanhosa localizada aqui na Rússia, que é chamada de Montes Urais. Então, os Montes Urais é que está dividindo aqui, é o limite físico entre Europa e a Ásia, tá ok? A Europa faz parte da Eurásia. A Europa e a Ásia formam duas grandes partes de uma única massa continental, a Eurásia. É dividida em dois continentes por apresentar grandes diferenças ao longo do seu vasto território, manifestada no relevo, no clima, na vegetação, na posição geográfica e nas características históricas e culturais. Né? Foi aquela grande extensão de terra, tanto latitudinal como longitudinal, que nós observamos, não é isso? Aquela grande extensão de terras, correto? Então, nós falamos que a Europa e a Ásia, né, que foi utilizado um limite físico para dividir, né, a Eurásia em Europa e Ásia. Então, vamos ver. Esse limite físico, nós falamos que ele é chamado, o nome dele é Montes Urais, que é uma cordilheira de montanhas localizado na Rússia. É o limite físico que separa a Europa e a Ásia, correto? Então, aqui nós temos o limite físico, que é chamado de Montes Urais, dividindo a Eurásia em Europa e Ásia. A Europa, nessa divisão, né, com esse limite físico aqui, que são os Montes Urais, a Europa ficou a oeste do Montes Urais e a Ásia ficou a leste dos Montes Urais, tá ok? A formação geológica da Terra.
No continente europeu, há diferenças marcantes entre o norte, o centro e o sul, devido à localização geográfica e à extensão latitudinal que resulta em diferentes climas e a origem de seus territórios. Então vamos ver o mapa da Europa, né? Novamente, nós estamos falando das diferenças, né, pela grande extensão que existe nesse espaço do território da Europa. Nós vimos que aqui tem diversos tipos de clima, de vegetação, né, umas diferenças, população, toda a diferença está inserida dentro desse grande espaço territorial da Europa. População e nacionalismo. As mudanças no continente europeu não ficaram restritas à natureza. As dinâmicas populacionais, a organização das cidades, assim como o território dos países que o compõem, modificaram-se muito ao longo do tempo. À medida que cresciam, as cidades da Europa transformavam o espaço geográfico. Então, à medida que a Europa, né, a cidade, o centro, ia crescendo, ia transformando as cidades aí. E em muitas áreas, as pessoas, né, construíram casas em locais não apropriados, em periferias, né, sem nenhum saneamento, sem nenhum cuidado, também apresentando aí a modificação da cidade de uma forma negativa, né? Claro, o positivo e o negativo. Então vamos ver um instantinho. Deixa eu falar com vocês um assunto importante. Quando vocês fizerem as atividades de vocês, que vocês podem fazer, copiar tudo num caderno, responder no caderno, tá? Ou imprimir a folhinha, responder na folhinha. Também pode pegar essa folha, essa atividade, a folha de atividade, vocês podem pegar também na secretaria da escola. Só que como vocês estão tendo tempo, procurem organizar o caderno de vocês. Se vocês estão com as folhinhas, colhem a folha no caderno, organizem o caderno de vocês, porque daqui a pouco nós estaremos retornando e nós vamos olhar esses caderninhos, né? A gente vai dar vista, o professor vai dar uma olhada, vai dar vista nos cadernos, vai fazer correção das atividades. Então, tire um tempo, organize esse caderno em casa, tá? Não esqueça que geografia, eu adoro aquele colorido bonito de vocês. Então, deixa o caderno bem organizadinho, né? Colocando a data em tudo bonitinho, para a gente chegar e poder retomar as nossas aulas à medida onde paramos aqui, tá ok? Então, fiquem com Deus. Beijo.